A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Bem, amigos do Futebol em Rede, bem, amigos é do Galvão Bueno, mas acabei de roubar dele. Futebol em Rede entrevista, mais uma vez com você, e sempre trazendo personagens que fizeram o futebol, têm história para contar, jogadores, ex-jogadores, pessoas da imprensa, das diretorias, homens que ganharam muito, não só no futebol, como esse homem que está conosco hoje, esse personagem muito importante do esporte nacional. Um homem que conhece o futebol por dentro e por fora, o esporte por dentro e por fora. Aliás, meu caro Fábio Seródio, eu acho que o Frederico Batalha exagerou. E esse exagerou não é pejorativo, é elogiável ao nosso amigo e personagem que vai conversar com a gente. Até porque, Seródio, você é meio anarquista, eu produzo esse programa com começo, meio e fim. Daí você vem aqui e faz tudo do seu jeito. Nós estamos precisando de organização, de um CEO. Talvez hoje a gente consiga, né, Seródio? Quem sabe, se a gente pedir a Deus, cai um Brunoro. Não, tudo bem. José Carlos Brunoro, ele foi atleta, preparador físico, auxiliar técnico, CEL, que você falou, foi presidente de clube, trabalhou em vôlei, Fórmula 1, vários clubes no futebol brasileiro. É lógico que todo mundo lembra dele. Era o Palmeiras, mas não foi só o Palmeiras que ele trabalhou. Ele fez milagre em várias frentes. É até difícil de apresentar, porque é um cara que eu gosto pra caramba. A gente tem uma convivência de mais de 20 anos com ele. É um dos personagens do esporte que eu admiro profundamente. José Carlos Brunoro. Como eu dividia, na época da Parmalat, você era o titular e eu era o reserva, Quartarolo. Eu vou manter o rito. Você, como titular, faz a primeira pergunta. Isso na cobertura do Palmeiras, né? Porque você não queria trabalhar, eu era obrigado a trabalhar mais que você, porque a qualidade era a mesma, né, Serotti? Meu caro José Carlos Brunoro. Controvérsia. Que é isso? José Carlos Brunoro, olha, eu fico muito feliz em te rever, né, agora aqui nos nossos programas, e também você já participou em outras edições que eu estive em outras situações, né, em outras casas, e eu fico muito feliz em revê-lo, né? Estou vendo que você está bem, a gente está contornando a pandemia como pode, e você não faz falta não só como um amigo, como um entrevistado importante que sempre foi. Você é um cara que faz falta para o futebol, para o esporte. Eu sei que você continua no meio, atuando, mas você realmente mereceria seria um consultor maior para muitas coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro e até na América do Sul. Brunoro, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para explanar nesse início de papo, falar um pouquinho desse seu momento e como é que você vem convivendo com essa pandemia. Tenho certeza, você é muito jovem, mas também já deve ter tomado as 2 vacinas, né? Um abraço. É super legal encontrar vocês, poder bater um papo não só com vocês, com todos os ouvintes. E eu fiz curso para pegar a Covid. Eu fiz curso para pegar, mas não peguei. Parabéns. Mas ainda estamos no intensivo. Porque eu não parei de trabalhar durante a pandemia, né? Não parei. Eu estava no Fortaleza fazendo uma assessoria de planejamento para a base do Fortaleza. E aí veio a pandemia, tivemos que sair todo mundo, que ia ter o lockdown lá também. Eu queria vir para casa. O avião que eu vim tinha mais gente do que... Parecia aqueles caras voltando do Afeganistão. Parecia que ia sentar a gente no corredor, né? E eu falei para a Cristina, quando eu cheguei, olha, estou achando que acho que já somos os primeiros, né? E aí eu cheguei em casa, aquela coisa toda, depois de um tempo eu fiquei fazendo algumas consultorias também, fui viajar quando podia, quando não estava fechado. Aí fui para o Cruzeiro. No Cruzeiro convivi o tempo todo, viagem todo fim de semana para casa, eu trabalhava dia de semana lá, vinha para fim de semana para casa. Depois vim para o Curitiba, mesma coisa, convivendo com o jogo. Eu fiz 20 testes de Covid e não peguei nada, graças a Deus. Eu estou com 71 anos, né? Então, eu falei para minha mulher assim, pô, Deus me ajudou até, porque se eu ficar parado, eu ia morrer. Se era de Covid ou não, eu ia morrer, né? Porque se eu ficar parado, eu morro, né?
Então, ele me presenteou podendo trabalhar e sempre recebendo propostas de trabalho, graças a Deus. E passei 5 meses também no Curitiba, organizando todo o planejamento, montando esse time que está aí, que acabou sendo nós que montamos. E depois eu tinha que fazer uma cirurgia no joelho. Estou com o joelho biônico, até o remake do Homem de 4 milhões de dólares eu vou fazer. Então, e aí depois, agora eu entrei numa área muito legal, que até eu, propositadamente eu fiz isso. A Zinzane é uma empresa de moda feminina, e começando com a masculina, e ele quer atrelar o marketing dele ao marketing esportivo também. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro e ajudando a elaborar todo esse planejamento da Zinzane. Ele já patrocina o Fluminense, o Bahia, e vôlei de praia, algumas coisas assim. E agora eu entro numa parte mais empresarial, vamos dizer assim, de poder passar a minha experiência na montagem do departamento esportivo de uma empresa. Então, está ótimo, está tudo bem, e graças a Deus, sempre na ativa, né? E com o esporte, que é o mais importante. O cara competente é assim mesmo, não tem jeito. Ele falou que vai operar o joelho, fiquei com medo de ele falar, estou voltando lá, né? Porque o cara não para, né? Não, ele já operou, tenho foto do joelho dele, depois um dia eu te mostro. Vai jogar de novo. Pô, se der o joelho agora, graças a Deus, tá bom. Mas é uma cirurgia dura, viu? Botar um joelho novo, de titânio, essas coisas todas, é um saco. Todo aeroporto agora apita, né? E eu tenho que explicar que é prótese. Então, vamos lá, vamos em frente. Cara competente é assim mesmo. Os caras continuam correndo atrás dele. Aliás, depois a gente dá o contato @futebol em rede para Zinzane. Não tem problema. Aprendi com o Milton Neves isso. Mas agora, vamos falar um pouquinho da vida do Brunoro. O Brunoro, entre outras coisas, foi imbatível como técnico da Pirelli. Eu acho que o sentimento de a gente gostar de vôlei, pessoal da minha geração, se deve ao Brunoro. Ao time que, aliás, ele foi o técnico do Renan na Pirelli, não foi o técnico do Renan? Foi na Pirelli e na seleção também. Na seleção também foi técnico da seleção, disputou Copa do Mundo. Nossa, tem muita coisa dentro do vôlei para contar. Aliás, eu vi umas fotos, como era magro o Vincenzo Roma na época da Pirelli, viu? Nós também. Não, mas na época ele era magríssimo. E depois o Brunoro resolveu fazer loucura na vida e veio para o mundo do futebol. Brunoro, é lógico que todo mundo olha para você e lembra da Parmalat. A Parmalat Palmeiras é uma marca profunda na tua existência, Brunoro? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, assim, eu nunca imaginei que eu fosse sair do vôlei, em primeiro lugar. E quando veio o convite da Parmalat para mim ir para um projeto de futebol, né? E a vida ela é sempre muito interessante, porque a gente faz muita coisa na vida que um dia a gente utiliza. Quando eu dou curso, por exemplo, eu falo para os jovens, se vocês estão fazendo um curso de gestão esportiva comigo, e um dia falou, esse curso aí eu não vou seguir nessa área, vai te servir para alguma coisa. E a Parmalat foi bem interessante, porque eu gostava muito de futebol, gosto até hoje. E quando eu era técnico de futebol, eu fui fazer um curso de treinador de futebol, de voleibol, eu fui fazer um curso de treinador de futebol por hobby. Por hobby, né? Então, um dia eu usei. Então, assim, quando veio o convite, eu já fazia a gestão do clube da Pirelli, além de ser treinador. Eu falei até para o Grisende, que era o presidente da Parmalat, falei, olha, Grisende, tudo bem que tem uma bola um pouco menor do vôlei para o futebol, é bem diferente. Ele falou, não, você já tem experiência em gestão do clube da Pirelli e vem para esse projeto, você ajuda a montar, tal. Eu falei, tá bom. Mas eu nunca imaginei que a minha vida fosse se transformar tanto, porque o futebol é impressionante, né? Eu lembro que a minha coletiva de imprensa, eu já lidava com muito repórter no vôlei, seleção brasileira, Pirelli, aquela coisa toda, mas muito longe do futebol. Eu lembro que a coletiva, eu estava indo para a coletiva no Palmeiras, e eu entrei ali pela Turiaçu, e eu vi gente com câmera correndo lá para cá. Eu falei para o cara que estava me levando lá para a coletiva,
Falei, quem é a personalidade que está aí no Palmeiras? Ele falou, não, é você. Eu falei, eu? Eu nunca imaginei a repercussão que o futebol tivesse. Então, mudou totalmente a minha vida, né? Foi uma situação diferente, uma situação que também sofri muito no começo, porque como o time do Palmeiras era muito fraco, 17 anos sem ganhar, e eu pedi para a Parmalat, eu fiz a ousadia de pedir para a Parmalat 3 meses para mim poder planejar, que é a minha ideia de planejamento do vôlei, aquela coisa toda, né? E dá 3 meses, né? E eu falei isso no Palmeiras, cara. 3 meses. 3 dias. Era para ontem. E aí, pô, aquela expectativa em cima da Parmalat vinha. Parmalat é ilusão nos muros do Palmeiras, volta para o vôlei Brunoro. Então, foi muito interessante. E eu tive o apoio para esses 3 meses, para me montar um projeto da Parmalat e do Faquina, que era o presidente na época, né? E o Tipulo, o Serafim e o Strufaldo, que trabalhavam comigo. Me deram muito apoio para me sustentar 3 meses. Né? Então, e aí acabou dando certo. O Brunoro, eu falo sempre aqui, aliás, o Brunoro, viu, o Serodi, ele não tem currículo, ele tem cabedal, né? Diferente. Currículo temos nós, né? E olha lá. O Brunoro, quando chegou no futebol, ele trouxe muitas coisas legais de conhecimento, de gestão de pessoas e até do atendimento para a imprensa, né? Realmente era um cara muito aberto e muito transparente. É claro que nas negociações o cara não precisa contar tudo, mas ele deixava muito bem encaminhado, e seja, a imprensa também, eu acho, posso falar pela maioria, né? Entendeu a posição, me parece que a pressão não foi tanto. E uma coisa que eu falo sempre, Brunoro, não sei se eu estou enganado, você pode até esclarecer melhor, que eu falo assim, que tomara todo o clube brasileiro tivesse uma Crefisa como parceira, né? Porque o Brasil é assim, né? A gente, ao invés de enaltecer uma parceria dessa, a gente fica procurando defeito, e os outros times também, alguns outros dirigentes que também são da era antiga, começam mais a fazer gozação do que trabalhar. Se todo mundo tivesse uma parceria dessa, né? E cada um administra como quer e busca os seus caminhos de outras maneiras, mas tem que ter bons parceiros. O Palmeiras, eu falo sempre isso, não repita o tratamento que ele deu à Parmalat. A Parmalat foi super vitoriosa. A Parmalat, se hoje está nas gôndolas do supermercado até hoje, com um produto classe A, que a gente compra, você compra, todo mundo compra. Você que está nos vendo, é muito desse homem aí. Ele colocou essa marca no Brasil via futebol, foi um projeto maravilhoso que a Parmalat aproveitou. E o Palmeiras, 2 anos depois que a Parmalat saiu, caiu para a 2ª divisão. Então, parece que não soube aproveitar, ou pelo menos não administrar o que aconteceu. E você passou por momentos lá, desculpe a inconfidência, de que era tratado, às vezes, até como inimigo. Eu era o cara que botava dinheiro. Né? Então, que o Palmeiras não faça com a Crefisa o que fez com a Parmalat. Porque o burro, e não é burro no caso, é um cavalo, né, da maior qualidade, que era a Parmalat, passou encilhado. Montaram, ganharam umas corridas, mas podiam ter ganho mais. E agora passou de novo. Isso não se repete sempre, né? Você se lembra como era a pressão, né, Bruno? Sem dúvida, a Crefisa caiu do céu, vamos dizer assim, né? No momento que a Parmalat e o Palmeiras estavam. E tem que ser tratada com tapete vermelho todo dia, né? A discussão de que forma ela administra o Palmeiras ou não, esse é um outro porém. Cada um sabe os seus problemas. Eu não sei direito, por exemplo, como é que é a relação, mas, de qualquer forma, tem que ser super respeitada, tem que ser aquilo que eu falo, é que você falou, tem que aproveitar e muito, porque, além de ser uma marca forte, é uma marca que tem atributos de gostar muito do Palmeiras. Né? Quer dizer, já dentro do sangue dela corre o sangue palmeirense. Então, eu acho que tem que aproveitar muito. Você vê como é que são as coisas. O Dualib, que era o presidente do Corinthians, na época da Parmalat, uma vez ele me chamou para almoçar lá. Né? E ele querendo
entender um pouco o processo, aquela coisa toda, e ele falava assim, menino Brunoro, ele me chamava de menino. O Dualib morreu com 100 e poucos anos, né? Então, Infindável. Menino Brunoro, você me traz um problema. Você me traz um problema porque todo mundo quer a Parmalat. Me arruma uma Parmalat para o Corinthians. Ele falava assim, me arruma uma Parmalat para o Corinthians. Mas você vem junto, hein? Ele falava assim, e eu falava assim, se eu vier junto, os caras me matam aqui, né? Que eu falo que eu sou palmeirense. Não, isso aí a gente dá um jeito e tal. Então, o Dualib enxergava isso na época. Ele mesmo era um dos poucos que enxergava isso, né? E de um clube arquirrival. Né? Quer dizer, então ele fala, menino Brunoro, você me traz um problema, todo dia eu ando aqui no Corinthians. Ô, seu Dualib, quando é que você vai trazer uma Parmalat para o Corinthians? Sabe? Então, ele brincava com isso, você vê a importância que isso tem, não só em termos de negócio, em termos de patrocínio, em termos de dinheiro, como em termos de credibilidade que um grande patrocinador tem junto à torcida. O Brunoro, só uma coisinha, viu, Serote, para complementar. Eu falo sempre aqui, se eu falava besteira, você me desminta, por favor, que a Parmalat no Brasil salvou a Parmalat da Itália? Olha, não nesse sentido, né? O que aconteceu? Ela salvou a Operação América do Sul. Tá? Porque quando o projeto do Palmeiras deu certo, ela começou a expandir, porque ela tinha uma dificuldade muito grande de entrar no Brasil. Ela era uma empresa média no Brasil, para pequena. Quando aconteceu o fato do Palmeiras, ela começou a crescer. Teve uma época que ela superou em lembrança de marca o Leite Ninho. Um negócio maluco, né? Então, aí ela foi expandindo. E eu fui sendo expandido junto com ela, porque pouca gente sabe, quando a Parmalat comprava uma empresa na América do Sul, ela queria ter um time para patrocinar, se não fosse administrar, patrocinar de uma maneira diferente. E eu fui para Caxias do Sul, pegamos o Juventude. Aí compraram uma empresa no Uruguai, eu fui lá, fiz a negociação com o Peñarol e fiquei cuidando da relação com o Peñarol. Aí foi para a Argentina, comprou uma empresa na Argentina, eu fiquei, fiz o patrocínio da Parmalat com o Boca Juniors, fiquei fazendo a relação com o Boca Juniors. Depois fomos para o Chile, fizemos a relação com a Universidade Católica do Chile. Eu tinha nas minhas costas Juventude, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Universidade Católica do Chile. Eu cuidava dos 5. Né? E só timinho, né? Só timinho. Então, pouca pressão. Então, foi uma coisa, pouca gente sabe disso, achava que era só o Palmeiras. Né? Então, eu cuidava de todas as operações esportivas em toda a América do Sul. E depois ainda, a Parmalat entrou em Portugal e acharam que eu tinha que fazer a relação com o Benfica. Então, lá vou eu para Portugal. Então, eu cuidava desses projetos aqui e mais o Benfica na relação com o Benfica. Até foram alguns jogadores do Palmeiras na época do Benfica. Então, assim, foi uma época maravilhosa para mim, até remetendo à primeira pergunta, né? E que me deu um conhecimento. Imagina a experiência de você ter a relação com todos esses times, né? Na América, acho que pouquíssimos dirigentes têm essa experiência, né? Então, a Parmalat, para mim, tem que agradecer todo olhado no milho ou em caco de vidro, entendeu? Porque foi uma experiência sensacional, sensacional. E olha, além de ser um trabalho vitorioso, histórico, o Brunoro acabou revolucionando a relação entre os dirigentes esportivos e a imprensa. Porque até então, Brunoro, eu não sei se já falaram isso para você, a relação era aquela pior possível, mais mentirosa do que verdadeira. E você foi um tipo de pessoa que tinha uma relação muito mais verdadeira do que mentirosa com a gente. Então, todo mundo tinha um carinho, um respeito por você enorme, você sabe disso, mas foi uma revolução. Se tivesse que eu postar um nome para a Liga de Futebol, eu diria José Carlos Brunoro. E está na cara, para mim, a minha opinião. Lançado. O que eu penso assim, até eu levei... Eu que criei uma assessoria de imprensa para o esporte amador na Pirelli. Não tinha. E eu levei o Esperandio, Luiz Carlos Esperandio, ele era um repórter do Diário do Grande ABC lá de Santo André. Eu falei, você não quer fazer um negócio diferente?
vamos criar uma assessoria de um clube poliesportivo, papapá. E aí depois eu levei ele para o Palmeiras também. Mas a relação, praticamente, eu sempre digo o seguinte, o esporte ele é composto de várias situações que compõem o espetáculo. E a imprensa é um deles. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ficar o tempo todo brigando com a imprensa. O problema é assim, eu posso discordar, mas eu não posso destratar. É lógico que eu vou destratar quem vai falar mal do meu caráter, quem vai falar da minha vida pessoal, eu vou destratar. Agora, de eu ser criticado profissionalmente ou coisa do tipo, faz parte do nosso show, professor. Faz parte do nosso show. Até tinha, e até tem até hoje, né? Redações de imprensa que elas são conservadoras, as outras são midiáticas, tem que criar polêmica e tal. Então, eu tentava entender cada uma delas para poder dar entrevista. Então, eu fazia assim, olha, essa eu sei que, pô, era um pouquinho mais polêmica, eu tenho que tomar um cuidado a hora que eu vou dar entrevista. Essa não, essa é um pouquinho menos. Mas tem que atender todo mundo, entendeu? E hoje eu acho muito chato algumas coisas que acontecem. As perguntas são repetitivas e as respostas a mesma coisa, entendeu? Então fica uma coisa totalmente fora do natural, né? Porque é tudo robotizado, né? Então eu também criei essa relação, até porque eu representava uma empresa que ela tinha que ter uma boa relação com o público, uma boa relação com a situação, então eu tinha que tratar bem. Agora, o tratar bem, ele vem de mim, não é uma coisa que eu criei. Eu vou falar, não, é da minha pessoa, né? Eu respeito todo tipo de profissional. Não vou respeitar quem vai falar do meu caráter, coisa do tipo, da minha vida pessoal, né? Então, aí não vou respeitar. Agora, da minha parte profissional, eu posso ser criticado porque eu não sou Deus, né? Eu posso errar também, não é normal. Teve muitas vitórias a Parmalat, mas eu separei uns casinhos aqui que é para ter um tempero na nossa conversa. Você olha falou, a imprensa progressista e polêmica aí, Brunoro, olha aí. Boca Juniors, Peñarol, um monte de time, Benfica. Mas o que eu queria saber mesmo é como foi a conversa de você com o Maradona para trazer o Maradona para o Palmeiras. Porra. Primeira frustração desse negócio aí foi eu não ter chegado a falar com o Maradona. Eu só cheguei a falar com o staff dele, né? Porque para chegar nele é difícil. Se eu tivesse chegado nele, ele teria vindo. Entendeu? Ele teria vindo. Aí... Sabe como que eu falei com o Maradona pela primeira vez na minha vida, Bruno? O Sevilla veio jogar contra o São Paulo, eu entrei de maluco no hotel e entrei no elevador. E ele cobrava $5.000 para dar entrevista. Eu entrei, um colega com a filmadora. Quando eu fiquei sabendo, o Maradona entrou com uma bermuda estampada. Ele não fala com ninguém, o cara amarrado. Ele olhou assim, eu falei assim, maricom. Ele veio do 10º andar até o primeiro, me xingando o Pelé, xingando os brasileiros. Fiz a maior entrevista no dia. Provocador, tá vendo? O Bruno, olha isso aí, tá vendo? Maradona foi uma situação real mesmo, real. Ele estava saindo do Nápoles e a Parmalat falou assim, pô, que tal, Bruno, você ir para a Argentina e tentar o Maradona? Né? Eu falei, o quê? Não, vamos lá, você adora projeto? Leva um projeto para o Maradona. Eu falei, porra, vamos lá, né? Fazer o quê? O não eu já tenho, né, Bruno? O não já tem, pelo menos vou comer um bife de chouriço na Argentina, que é um espetáculo, né? Tá tudo bem. Aí peguei os meus amigos lá da Parmalat Argentina e marcamos uma reunião com o staff. E fomos adiantando, parte financeira, parte de projeto. Chegou no final, os assessores falaram, Bruno, foi tudo legal, tá? Mas o Maradona, se ele jogar no Brasil, a Argentina mata ele. Se ele jogar aqui, os argentinos não vão perdoar, porque naquela época era muito mais rivalidade do que é hoje. Hoje tem um monte de jogador argentino aqui, né? Então ele falou, não vai rolar, o Maradona disse que não vai fazer isso com o povo argentino. Então foi assim que acabou, mas adiantou bastante.
bastante. Tá vendo só, Seródio? Tá vendo? Já que você deu uma cutucada, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Me falaram que o problema foi o leite em pó, mas tudo bem. Isso nós vamos editar, pode deixar, vamos tirar. O Brunoro... evita isso, tem os componentes aí que fica perigoso, entendeu? Então já... É verdade. O negócio é o seguinte, Brunoro, você conviveu no futebol, mas, como disse o Seródio, você trouxe muita coisa do vôlei. O Bruno, é que ele não paga a internet e de vez em quando ele dá uma travada. Mas ele volta, pode ficar sossegado que ele volta. Já que ele está pensando no que ele vai falar, Bruno, tem uma outra que eu separei aqui da época da Parmalat, como a gente convivia, alguma coisa a gente lembra. Como lembra, por exemplo, do Marcelo Bielsa. Você xingou muito o Marcelo Bielsa também, Bruno? Se eu xinguei, eu só tentei ele. Não, tentar eu sei que tentou, mas ele disse não. Você xingou ele porque ele era maluco, mas nem tanto. Não. O Bielsa, vou dizer uma coisa para você. É um dos caras que eu nunca vi tanto conhecimento de futebol como eu. Só que o Bielsa não foi na época da Parmalat, foi agora com o Paulo Nobre. Tá? A gente queria trazer um técnico, e a gente sempre sonha alto, né? Tem jeito. Aí marcamos uma reunião com o Bielsa na Argentina. Eu reservei uma sala de hotel por 2 horas. E ele enrolando. Ele ficou, vai ter que ser tal dia. Ele enrolou 10 dias para marcar a reunião. Quando eu entrei na reunião, ele veio cheio de caderno, cheio de dados. E ele falou assim, espalhou tudo pela mesa. Eram todos dados do Palmeiras. Todos dados do Palmeiras. Ele tinha mais informação de juniores do Palmeiras que eu mesmo tinha. Entendeu? E aí fala desse jogador, porque esse jogador não está jogando, qual a característica desse, qual a característica daquele. Eu falei, pô, se eu soubesse, eu tinha trazido um monte de treinador, que eu não sou treinador, né? Pô. E aí, as 2 horas se passaram. Aí eu reservei mais 2. Né? E aí já estava nos finalmente, e aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta da França, vou apagar o nome do time, que são esses valores. Vocês podem pagar? Falei, não. Não dá. Então, ele tinha um contrato, uma proposta, e falou, eu não vou poder trabalhar por menos na França, Europa, mas se vocês pagarem, sem dúvida nenhuma eu vou. Isso foi no finalmente. E aí eu reservei mais 2 horas para ficar falando com ele de futebol, cara. Porque era sensacional, sensacional. Então, nós de 2 horas passamos a 6, foi uma conversa maravilhosa, as ideias dele, o que ele pensava, Então, foi um espetáculo. Isso é legal. Essa história eu não conhecia, não. Eu conhecia que vocês tentaram trazer o Bielsa, e o Bielsa é meio maluco, acabou dando para trás na última hora. Eu não sabia que tinha. Não, foi legal. Essa história toda. Enquanto o Cartarolo começa a ver se ele consegue roubar a internet do vizinho, eu continuo falando com você aqui. Brunoro, cá entre nós, você é um cara que fez história no Palmeiras. A história do Palmeiras acabou sendo, até certo ponto, uma cruz difícil de carregar para você, porque competente você é. Tanto é competente que você fez vários trabalhos mundo afora dentro do futebol também. Falou do Cruzeiro, falou do Curitiba, tem, Santos, Português, tem tanto lugar que você passou. Mas o fato de ter conseguido título, resultado, acima daquilo que era esperado no Palmeiras, de alguma forma foi uma cruz difícil de carregar? Não foi uma cruz, né? Porque eu, depois que eu saí do Palmeiras, eu fui para a Fórmula 1, fiquei 6 anos lá, e aí voltei. Eu achei que eu ia passar um ano sabático na Fórmula 1 para aprender também uma gestão hiperprofissional, acabei ficando 6. Né? E quando eu voltei, os grandes clubes, por achar que eu tinha uma relação muito forte com o Palmeiras, também não queriam me contratar. Né? E aí eu comecei a fazer trabalhos
diferentes. E eu sempre gostei de trabalhar no futebol através de uma empresa, porque se você trabalhar como funcionário do clube, não dura, é complicado. Então, o Abílio Diniz falou para mim: Bruno, você não quer? Eu tenho o sonho de criar um projeto diferente no futebol. Eu falei: eu tenho na cabeça. Ele falou: pô, o que é tal aí? Estava ele, o Soleiro e tal. Eu falei: é da gente começar um time ao contrário, começar pela base e chegar no profissional. E aí ele viu as ideias e topou. E eu fiquei 8 anos no Pão de Açúcar, 6 anos no Pão de Açúcar, 7 anos no Pão de Açúcar. Criamos um projeto sub-15, sub-17, depois sub-20 e depois profissional, que foi um sucesso, que virou até Audax, tal, no Rio e em São Paulo. Então, eu pude criar projetos que, vamos dizer assim, davam vazão às minhas ideias. Então, isso foi muito legal, entendeu? Então, você trabalhar com a Parmalat, depois voltar para o Brasil, trabalhar com a Abílio Diniz. Então, para mim, foi sensacional, sabe? Foi diferente, mesmo que eu não tenha trabalhado em grandes clubes, assim, de marca, e o grande clube que eu voltei a trabalhar como funcionário de clube foi o Palmeiras, que foi dificílimo com o Paulo Nobre, não trabalhar com o Paulo Nobre, trabalhar na fase que nós trabalhamos, entendeu? E aí é complicado, a vida do clube é muito política, muitas essas coisas, e eu tenho uma maneira de trabalhar que eu sou muito, como se diz, a gente entra na ferida, né, para poder resolver os problemas, e no clube, quando você não é de fora, isso causa muitos problemas. Então, assim, não foi um peso, não, foi uma coisa legal que me deu oportunidade de fazer coisas no futebol que eu sempre imaginei fazer e contribuir. Talvez se eu fosse trabalhar só em clube como funcionário, eu teria passado aí por 20 clubes e não ter feito nada, né? Você foi coautor de um livro sobre futebol profissional? Eu fiz um livro chamado 100% Futebol Profissional, junto com o... Oh, meu Deus! Meu amigo que até faleceu agora. Bom, depois eu lembro. E fizemos um livro junto para deixar um legado, mas ali era uma cartilha para você montar um departamento de futebol, né? Que a gente, quando escreve coisas desse tipo, tem coisas muito agradáveis. Eu fui dar uma palestra em Belém do Pará, me chega um senhorzinho muito humilde, e eu trabalho com escolinha de futebol, senhor. O senhor pode assinar esse seu livro, que é o meu livro de cabeceira. Olha que coisa linda. Legal. Né? Então, assim, são coisas que marcam a gente, né? Que é muito legal. Mas, Bruno, você acredita que a Liga um dia possa existir no Brasil? Não a Liga que, para mim, a Premier League na Europa, a Liga nem tanto, que tem mais problema do que solução na Liga. Mas a Liga de Futebol Profissional um dia vai vingar no Brasil? Porque agora os caras falam tão problema do presidente. Eu acho que ainda não temos a grandeza de espírito para discutir o futebol sem puxar tapete para o seu lado. O que você acha? Bom, quando começou esse movimento da Liga agora, eu fiquei mais otimista. Até porque os clubes têm que ser reacionários ao modelo de futebol no Brasil, tem que ser reacionário, né? Apesar de terem grandes cotas financeiras, ainda é bem pequena, não comparando com a Inglaterra, tá outro papo, mas bem pequena do que pode gerar no Brasil. O grande problema disso tudo é o seguinte: liga, é união. O corporativismo, está todo mundo pensando a mesma coisa. Se essa liga contratar uma empresa especializada em organização, que não seja um dirigente de clube, presidente, que não seja um presidente de clube, não. Ele tem que ter um comitê que cobre esses profissionais. E esses profissionais têm que ir para a Inglaterra, têm que ir para a Espanha, têm que ir para a Itália, têm que ir para os Estados Unidos para ver como é que funciona. Não adianta pegar um cara daqui, se falasse assim, Bruno, você quer pegar a liga? Eu falo, não sei, preciso estudar muito a fundo. Eu preciso ir visitar, ficar lá, porque é uma coisa muito séria e que pode dar muito dinheiro. Então, tem que ser pessoas
altamente capacitados. Aqui no Brasil, tem muita gente que se auto-intitula capacitada e não tem a humildade de querer aprender. Entendeu? Eu tenho 71 anos e fico na internet buscando curso para mim fazer. Entendeu? Por quê? Porque o mundo é muito rápido. Então, assim, eu passei 3 meses nos Estados Unidos, fui convidado para montar o departamento de futebol do Delta São Francisco, lá em São Francisco, na segunda liga dos Estados Unidos. Eu fui lá dar minha contribuição e saí de lá contribuído. Entendeu? Porque eu aprendi tanta coisa em 3 meses de Deltas que é sensacional, pô, sabe? Que eu falava, putz, que coisa bacana, tal. E um time pequeno que estava começando e foram me buscar para ajudar a montar o departamento de futebol. Então, assim, você imagina uma liga que pode ter no Brasil, da grandeza que ela pode ter. Nós temos clubes centenários, nós temos grandes equipes, nós temos tanto na Série A como na Série B, grandes equipes. Então, é a única solução, na minha visão, é a única solução para o desenvolvimento do futebol brasileiro. É a única solução. Se nós ficarmos com o sistema CBF mandando um pedaço, as federações mandando outro pedaço, e o terceiro pedaço é o clube, a gente não vai se desenvolver. Voltei, hein, Seródio? Paga, caramba, paga a internet. Eu avisei lá o banco, paguei, já paguei, tá aqui, rapaz. Mas que coisa. Roubei do vizinho agora, fiz um gatonete aqui. A internet realmente derruba a gente derruba a internet. Ô, Bruno, eu ia fazer uma outra pergunta, mas em cima disso que você falou aí, eu noto o seguinte, né? Talvez o Seródio até já tenha tocado nesse assunto, mas dizem que o futebol não dá lucro, né? Todos os clubes estão quebrados, com exceção de alguns que têm boas parcerias ou que buscaram uma alternativa maior para se equilibrar. Então, temos aí o Flamengo, na sua maneira, o Palmeiras, a gente já falou aqui, o próprio Atlético Mineiro, que a gente precisa conhecer melhor o que vai acontecer, mas claramente tem dado resultado de campo, inclusive, vão construir um estádio, tudo aquilo que a gente já sabe e que está aí à nossa disposição. Mas o que eu noto é que todo mundo diz que o futebol brasileiro, o futebol aqui no Brasil não dá dinheiro. Mas eu vejo cada transação que empresário leva 10, 12, 15 milhões de reais ou até de euros, às vezes, né? Parece que só não dá dinheiro para o clube, Bruno. Quartarolo, eu acho isso incrível também, desculpa, acho isso incrível. Eu não consigo entender uma empresa que fatura de 300 a 350 milhões de reais ano, tem alguns clubes aí até mais, dá prejuízo, não entendo. Então, assim, eu estive no Cruzeiro 3 meses. O presidente me chamou para me participar consultando os diversos departamentos. 1 bi de dívida, 1 bi. E pelas gestões passadas, não por essa gestão do Sérgio, a gestão passada. Tudo em transações. Quer dizer, todo mundo repartiu o bolo e sobrou isso para o Cruzeiro. Sobrou a vela do bolo para o Cruzeiro a pagar. Né? Então, um clube de futebol ele pode dar prejuízo administrável como qualquer empresa. Como qualquer empresa. Então, às vezes, uma empresa enorme tem um prejuízo de 50 milhões, 30 milhões. Agora, de 1 bi, como o Botafogo, como o Cruzeiro, 700 milhões, como outro clube e tal, precisa fazer curso para ter prejuízo desse. Além da má administração, em muitos casos tem a má fé. Né? Então, infelizmente, se a gente tiver uma liga muito bem administrada, onde também se cria um fair play financeiro, você vê, o Messi teve que sair para o respeito ao fair play financeiro. O Messi, um patrimônio do Barcelona. Entendeu? Então, assim, a gente só pode trilhar este caminho começando pela liga. Perfeito.
Senhor, já que eu perdi um tempinho do programa, só vou depois ver ao Eu vivo, sabia né? que ele ia voltar Quando me for pro ar. atropelando. Claro, claro. Já é costume, né, Seródio? Na hora, não sei até que ponto eu fui, né? Quando eu queria transformar aquela sua posição do vôlei, um cara profundamente conhecedor e de gestão de pessoa, eu até brinquei, não sei se a frase foi pro ar, que meu avô, meu pai diziam, né? Que depois que você abre a picada no mato, qualquer idiota passa, né? E muita gente de capacidade também passa. Você realmente revolucionou, não o vôlei apenas na quadra, que ele já existia, mas você formou um time maravilhoso, foi um treinador extraordinário de vôlei, né? Seleção brasileira e tudo mais. Mas daí veio a parceria, e de novo o nome parceria, né? Eu acho que cabe bem, com o Luciano do Vale, que é um cara que deixou uma saudade incrível na gente, e eu acho que você teve uma participação muito forte nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque, como você mesmo disse, agora você era só do vôlei. E depois que você veio para o futebol, as pessoas acham que você é só do futebol. Mas, na verdade, você tem uma participação muito efetiva de tudo que aconteceu no vôlei depois. Porque você realmente, como dizia meu avô, abriu a picada. Bom, é engraçado isso mesmo, né? Porque o Brasil vai de fases, né? Ninguém lembra que eu sou medalhista olímpico. Né? Verdade. Atlanta. Então, para você ter uma ideia, uma das minhas frustrações, eu não gosto de falar de frustração, porque parece que a gente se apequena, né? Tocha olímpica da Olimpíada aqui no Brasil. O cantor carregou, empresário carregou, eu não fui chamado para carregar. Então, campeão pan-americano, medalha de bronze pan-americano, medalhista olímpico, eu vejo um monte de cara carregando e não tinha nada a ver. Então, essa é a memória que se tem do esporte brasileiro. O Brunoro é do futebol, acho que ele nunca ganhou esse troço aí, nunca fez nada. Eu fui para o Irã, me pediram para fazer um time aqui para levar para o Irã, para jogar lá a agência Comércio Brasil-Irã. Eu cheguei no Irã com um time de futebol lá, tinha jovens talentos, tudo. De repente, eu recebo um convite da Federação Iraniana de Vôlei para me prestar uma homenagem. Né? Recebi um quadro maravilhoso e tal. Nunca ninguém lembrou isso no Brasil. Então, assim, o Luciano do Vale, voltando a ele, meu queridíssimo amigo, ele teve um papel importante no desenvolvimento do esporte brasileiro. E do vôlei, então, nem se fala. Tanto é que ele ficou Luciano do Vôlei. Né? Não era do Vale, era do vôlei. Com ações, queria fazer um jogo no Maracanã. Esse é um cara louco. Né? Um cara louco. Quando eu assumi a seleção brasileira, minha estreia foi dentro do Morumbi, no jogo no Morumbi. Entendeu? Um cara com uma visão extraordinária, que ajudou essa geração de prata, que a gente chama de geração de prata, a solidificar o trabalho de todas as gerações do povo. Foi lá atrás que a gente criou um projeto, um planejamento, e que o vôlei seguiu, felizmente, por todas as outras gerações. Então, ele soube contribuir nessa hora e soube contribuir enquanto ele viveu. Né? Então, um cara extraordinário que teve, para nós que trabalhamos naquela época desbravando, porque a gente ia para um jogo de vôlei, quando eu jogava, por exemplo, ia para o vôlei os melhores amigos. Pô, vai quebrar meu galho, vai me assistir jogar lá, pô, com uma namorada, alguma coisa assim. Né? Quando começou a geração de prata, a gente parecia uma banda de rock, cara. Tinha 10 mil pessoas dentro do ginásio e mais 5 mil fora. Eu vou te dizer uma coisa, tinha hotéis que a gente precisava mandar a gente olhar os quartos se não tinha menina escondida nos quartos. Olha aí. Eu só pedia para o meu não. Né? Boa. Mas nunca aconteceu. Então, assim, e nós todos éramos muito jovens. Eu ganhei a medalha de prata com 34 anos, cara. Técnico, assistente técnico. Imagina comandar uma geração. A gente começou esse trabalho com 30 anos, eu, Bebeto, Jorjão, nós éramos muito jovens. Muitos daqueles jogadores, nós tínhamos jogado com eles. Entendeu? Então, tudo foi uma novidade que, felizmente, houve a sequência. Não foi um trabalho perdido.
houve a sequência. E o Luciano foi fantástico. Olha, ele falou já de Fórmula 1, de vôlei, futebol, e a gente está cometendo uma injustiça. Quando ele estava na CBB, na Federação Brasileira de Basquete, o Brasil voltou para os Jogos Olímpicos, viu, Catão? É uma das loucuras, né? Porque assim, o pessoal do basquete na época até bravo, vamos trazer o cara do vôlei para a confederação, né? Então, e fui eu e eu levei a Hortência comigo para fazer o feminino. E eu falei, poxa vida, eu não entendo muito de basquete, mas eu ia assistir alguns jogos, né? E a gente sempre teve figuras excepcionais do basquete. O Oscar é um cara que eu admiro, assim, impressionante, né? Mas nós éramos um time super ofensivo, né? E tinha um argentino dando sopa no mercado, que tinha sido campeão olímpico com a Argentina. E o presidente da confederação naquela época falou, não, tem um técnico lá, será que ele viria para o Brasil? Eu falei, cara, esse papo eu sei fazer. Eu tenho uma frustração, não trouxe um argentino para o futebol, de repente eu trago um basquete. boa. Aí, um cara campeão olímpico. Só que, imagina, quebrar a tradição de treinadores na seleção brasileira. Trazer um técnico argentino para uma seleção brasileira de basquete. Nós estávamos há 12 anos sem ir para a Olimpíada. Aí eu falei, eu vou para lá, vou mostrar um projeto para ele. Né? Rubem Maiano, pessoa espetacular, revolucionou o basquete aqui também, e nós fomos para a Olimpíada. Então, isso é uma alegria que eu tenho interna, muito grande, que você lembrou. E o Maiano conseguiu a classificação do Brasil para a Olimpíada, ganhando da Argentina dentro da Argentina. Foi. E quando ele entrou no estádio, ele foi ovacionado, ele não foi vaiado, ele foi ovacionado e aplaudido na decisão que poderia levar o Brasil para a Olimpíada. Olha que coisa espetacular. E eu tenho uma partezinha nesse negócio, então eu fiquei muito honrado de mais essa conquista. Que coisa maravilhosa. Ô Brunoro, agora, eu sei que você é um cara humilde, né? Mas você precisa esclarecer. Aquele saque Jornada nas Estrelas do Bernardo foi você que inventou? Não. Aquele foi... Aquele tem uma história, né? Tem duas histórias. Sim. O Jornada nas Estrelas, o que acontecia? Nós éramos uma seleção das maiores do mundo, a mais baixa em estatura. Mais baixa em estatura. Então, você imagina, Rússia, Estados Unidos, Polônia, tudo cara grande demais. Nós éramos mais baixos da estatura. Aí nós tínhamos que dificultar a recepção do adversário. Aí o Bernardo dava aquele saque na praia para o cara que ia receber pegar o sol na cara. Então, aquele saque veio da praia para atrapalhar a visão de quem recebia por causa do sol. Aí ele chegou para o Bebeto e falou, posso dar esse saque? Vai, meu filho, vai embora. E ele começou a dar. E aí veio o William, que tinha passado um estágio no Japão, e lembrou de um japonesinho que saltava para sacar. Ele começou a dar esse saque, Renan, Montanar, todo mundo, e o Luciano falou, pô, vou dar um nome para isso aí. Já tinha o Jornal das Estrelas, vamos por Viagem ao Fundo do Mar. Muito legal. Entendeu? Então, pô, eram coisas maravilhosas na época. Tudo era novidade com pitadas de marketing interessante. Né? E Viagem ao Fundo do Mar e Jornada nas Estrelas, senhor Rod, são séries da nossa época, mas que continuam atuais, hein? Verdade. E olha só, o Brunoro está contando, falou do Bielsa, que você estava escondido, falou agora do técnico argentino na seleção brasileira, falou dele na seleção brasileira de vôlei, lembrou um monte de coisa. E eu queria que você, Brunoro, falasse um pouquinho. Ele levou o Felipão para o Cruzeiro também. O Felipão, eu adoro o Felipão. Eu também. É um cara vencedor. Infelizmente, vai acontecer aquele desastre do 7-1. E ele vai ficar marcado para o resto da vida. Mas é um vencedor. Ninguém vai falar... Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Não é assim que nós descobrimos isso hoje? E ele não merece aquilo, não merece. É um cara trabalhador, impressionante.
Sim, um cara sensacional. Mas eu queria que você contasse um pouquinho histórias de bastidores com o Bruno. Você tem alguma coisa que você guarda de bastidores que você morre de rir quando lembra? Tem uma porção, cara. Quantas horas é o programa? Bom, não tem problema. Tá Você acabando. pode contar desde vela que pega fogo no hotel até. Verdade. Cara, uma das mais engraçadas foi a contratação do Roberto Carlos. Do União. Roberto Carlos era um jovem de 17 para 18 anos, a grande revelação brasileira. E nós tínhamos um time, porque todo mundo lembra do time do Palmeiras, que pareciam que eram jogadores já experientes. Os experientes a gente trouxe para dar retaguarda aos jovens. Então a gente trouxe Zinho, Mazinho, Sérgio Sampaio, o Sérgio Sampaio já estava. Subimos o Evair, aí os jovens eram Roberto, Edmundo, Edilson, que eram jogadores jovens, que precisavam amadurecer. Eu fui contratar o Roberto lá em Araras, ele era do União São João da Araras. E o dono do União São João da Araras era palmeirense. Eu já fui com essa informação. Né? O cara é palmeirense. Mas imagina o cara que é dono de uma usina de álcool. O cara sabe pouco de negócio, né? Pouco. E chega lá o Brunoro das Candongas para falar com o cara. Aí ele pega e bota uma garrafa de uísque no meio da mesa. E pensei que ele ia botar cachaça, porque tem uma usina de álcool, né? Botou um belo uísque, por sinal que eu gosto de uísque. E aí ele encheu o copo dele e encheu o meu. Eu falei, já me ferrei nessa transação. Esse cara aqui vai me dar um fogo, eu vou pagar o que ele quiser. Eu falei, agora como é que eu vou fazer? Né? Não podia ser mal educado e não tomar com ele. Não, nós vamos tomar isso, a gente negocia e tal. E aí, meu chapa, ele chega, eu sou palmeirense, tem um lugar que eu quero levar o Roberto, ele não pode ficar mais no União, tal, mas também eu sou negociante. Brinda, pá, brindava. Eu tufe, ele tufe. Né? Eu falei, pô, o meu gole vai ser menor, cara, vai ser menor, porque senão ele vai comprar a Parmalat e eu não vou comprar o Roberto Carlos. Aí ele esvaziou o copo dele, eu não esvaziei o meu. Então ele sempre um chorinho para mim, sempre um chorinho para mim. Cara, quando tinha matado a garrafa, já tinha matado a garrafa. Eu falei, eu não vou conseguir fazer negócio com esse homem. Cara. Daqui a pouco ele vai embora e eu não consigo fazer negócio com esse homem. Aí nós chegamos nos valores, ele já estava falando meio atravessado, e tinha lá o Lico, outros caras que eram diretor da União. Bom, chegamos nos valores. Minha palavra está certa, a do Brunoro está certa, e pum, debruçou na mesa. Debruçou, cara. Acabou a pilha do homem. Negócio fechado. Negócio fechado. É bom que ele não lembrou, ele pôs o número. Ele pôs o número e apagou, cara. Olha que só foi Lico e tal, você já sabe que está tudo certo aqui. Vamos logo. Agora, é Aldovílio Ometo, não é? Mas esse contrato aí e tal, e acabou. Pô, por 5 minutos eu não passo o negócio, cara, tá louco. E eu saí logo, porque o chorinho ali também me levou, né? Claro. Era da família Ometo, não era Aldovílio Ometo? Da região lá de Piracicaba. O cara riquíssimo. Agora, só para encerrar de minha parte, o meu caro Brunoro, o Roberto Carlos chega no Palmeiras, caipira como eu, né? Lá de Piracicaba, ele de Araras. Aí aquela primeira mulher dele, né? Agora já separou, queria voltar para Araras porque não se adaptava em São Paulo. Era um inferno. Aí o repórter fala para ela assim, minha senhora, se prepare que ele vai ganhar o mundo. E daí a senhora vai ter passagem para ir e voltar a hora que quiser. Ele falava assim, ela me enche o saco. Ela disse que vai levar meus filhos embora. Foi fácil contornar, o Brunoro? Não, a gente tinha umas coisas assim diferentes, né? Porque a Parmalat tinha um outro estágio, né? Quer dizer, muitos jogadores, inclusive, iam porque é com o sonho de jogar no Parma ou jogar na Europa. Sim. Tanto é que existe, assim, que a Parmalat, ela
atrapalhou o mercado, que ela começou a pagar muito pelos jogadores. Uhum. De salário, não. De salário, não. Ela pagou pelas transações. E não muito, porque ela tinha o dinheiro à vista para pagar e pagava. Uhum. E o salário era um salário de mercado que pagava em dia, não levava 120 dias para pagar. Sim. Né? Uma vantagem. Era uma vantagem, porque naquela época, 3 meses, você perdia o passe, porque naquela época era o passe. Sim. Então, se você deixasse pagar 3 meses de salário, o jogador não era mais do clube, ele ficava livre. Né? E até tem uma história rapidinha aí. O Zinho, por exemplo, quando veio para o Palmeiras, eu falava, eu preciso trazer agora que eu estou chegando só jogadores vencedores. O Palmeiras está perdendo há 17 anos. Eu preciso trazer cara que já ganhou. Não posso mais trazer cara que já perdeu, só cara que já ganhou. Porque você, quando quer crescer na vida, você tem que estar ao lado dos campeões, cara. Sim. Não adianta estar... Você tem que estar ao lado do tubarão, não da sardinha. Sim. Entendeu? É isso que funciona, entendeu? Tá certo. Então, assim, aí eu soube que, através de um empresário, que o Flamengo estava quase vencendo o 3º mês para pagar o Zinho. E eu preciso de um cara como o Zinho, um cara bom caráter, vencedor, bom jogador. Aí veio o Márcio Braga. Fui falar com ele. Ele falou, eu quero tanto pelo Zinho. E eu sabia quanto era a folha do Flamengo. Uhum. Se ele não pagasse aquela folha, ele estava ferrado. Entendeu? Eu falei, não, esse valor é muito alto. Eu te ofereço o X, que era um pouquinho abaixo da folha. Você está louco? Não sei o quê, papapá. Não, falei, então, legal, Márcio, puta, que prazer te conhecer, um presidente legal, tal, e zarpei. Eu falei, esse cara vai correr atrás de mim que ele vai precisar pagar a folha. Sim. Não deu outra. Estava chegando o final do mês, eu falei, esse cara não vai me ligar, vou ter que abrir as pernas, vou ter que ir lá e oferecer mais pelo Zinho, porque ele queria vender, que era uma maneira de entrar dinheiro. Eu falei, esse cara já arrumou dinheiro, né? Eu estou aqui. E o Grisente, quando queria um jogador, ele ficava na minha orelha, o Grisente. Bruno, mas como? Vamos trazer o cara, paga um pouco a mais para o cara, não sei o quê, né? Para Grisente, calma, pô, calma, vamos... Né? Aí ele... Daqui a pouco eu recebo um telefonema do Rio. Era o Márcio. Vamos conversar, Bruno. Tal. E a gente tratou um pouquinho acima do que eu tinha oferecido e trouxe. E ele acertou a vida do Flamengo lá, 1 mês, 2 meses, sei lá. Faz então, parte. Tem muita coisa no meio das contratações que as pessoas acham que é fácil, entendeu? Você tem uma negociação, você tem que cercar tudo que está em volta, entendeu? Não é apenas chegar lá e vou contratar e quero. Bruno, para finalizar da minha parte, você, quando... Fala um pouquinho de Vanderlei Luxemburgo e seu lado espiritual. Pronto, vai. Lado espiritual do Vanderlei. Eu adoro o Vanderlei. Eu falo que eu sou puxa-saco dele. Mas eu já vi de tudo. Desde coletiva de empresa da Roberto de Ogum até vela pegando fogo no flat. E as galinhas do Corinthians. As galinhas e as da galinhas. Você conhece a história das galinhas, Bruno? Não conheço as galinhas. Eu cheguei no treino, o Corinthians estava sem ganhar um tempão, cheguei no treino, fui colocar meu carro no estacionamento, que era no Tamborel, naquela época no Corinthians, aí uma galinha pulou na cerca e foi para a marginal. Eu entrei todo faceiro, brincando com segurança do Corinthians, e não sei quem foi o louco, mas tem uma galinha suicida aí. Que galinha suicida? E as galinhas soltas lá, uma pulou para a marginal. Cara, o Vanderlei Luxemburgo só não pulou ele o muro. Mandou todo mundo correndo atrás da galinha, porque aquelas galinhas, se sumisse uma, o time não ganhava nunca mais. Aliás, viu, já que você falou por essa história, a história é a seguinte, viu, Bruno? Cada gol que o Corinthians fizesse, tinha que comprar uma galinha da Angola. E a irmã dele era a mãe de santo, lá no Espírito Santo. E ela cobrou 15 mil reais por mês para fazer o trabalho. Aí o Cittadini apresentou a nota para o Dick Lau, que era da MSI. Aí o Dick Lau falou assim, não, eu não vou pagar essa nota aqui, pô, mãe de santo. Daí o Cittadini foi genial, falou assim, o negócio é o seguinte,
Lá nos Estados Unidos, vocês não têm nem 13º andar de tão supersticiosos que são. A nossa superstição aqui, meu, é essa. Ele falou, bom, se eu levar dessa forma, eles pagam. Pagaram. Aí, cara, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido depois de um tempo, ganhou, e o Corinthians só ganhava de 5, de 6, era galinhada para tudo quanto é lugar. E aconteceu isso que o Cerotti falou. Quando eu invadia a Marginal, eles paravam a Marginal porque você mata uma galinha, já imaginou? Não acredito em bruxas, mas que há. Estava em dólar as galinhas. Aí o Pedrão, que era o gerente lá dos porteiros, quando o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora, foi falar com o seu Cittadini. Ele falou, seu Cittadini, estava a fim de levar algumas para ele, né? Ó, Vanderlei já foi embora, o que vamos fazer com essas galinhas? Falou assim, ó, Pedrão, se você quiser, eu compro galinha para você, mas deixa essas aí, deixa morrer no tempo. Não mexe com isso. O Vanderlei, quando chegou com aquelas bolas grandes no Palmeiras, não teve nada assim de outro mundo, Bruno? Não, calma. Aliás, o Cittadini era fantástico também. Fantástico. Né? Faz falta também, né? Boa gente também. Faz falta. O Vanderlei, quando eu contratei ele, cara, ele chega na reunião, fui para o Rio de Janeiro contratar ele, né? E ele chega na reunião de cabelo Black Power, ouro pra cacete aqui no pescoço, camisa de seda aberta. Eu falei, não. Parecia bicheiro. Empresa italiana, cara, imagina esse negócio, cara. Eu falei, putz, grilo, que loucura. Teve outra história nessa contratação aí, foi interessante, acho que todo mundo já sabe, né? Do telhado, umas coisas assim, vocês sabem. Mas não sei se dá tempo de falar. Não tem problema. Pode falar, Bruno. Quando a gente resolveu contratar o Vanderlei, o Palmeiras queria um outro treinador que tinha sido campeão pelo Vasco. Nelsinho Rocha Martins. Eu queria o Vanderlei porque o meu projeto no Palmeiras era de ganhar um título em 3 anos. E como ele subiu o Bragantino nesse período, eu achava que era um estilo de trabalho que eu gostaria. E os dois moravam no Rio e a gente foi entrevistar os dois. Aí nós fomos entrevistar primeiro o Nelson e ele falou, olha, se apresentou, o time já era bom, né? O Parmalat já montada. Ele falou, eu estou com um problema aqui no telhado da minha casa e vocês precisam logo, eu não dá tempo de eu ir, que eu preciso arrumar o telhado da minha casa. Como é que eu vou fazer? Contrata um telheiro, pô. E aí, e até eu nunca contei essa história, até de preservar, né? Depois, um dia, eu encontrei o Nelsinho lá no Audax Rio e ele contou essa história para o coordenador do Audax. Falei, então, Nelsinho, eu posso contar para todo mundo, né? Que ele não tinha ido para lá porque ele estava com um problema no telhado da casa. Aí, quem queria o Nelson era o Palmeiras, eu queria o Vanderlei. Aí eu já olhei, o Tipulo estava comigo, olhei para o Tipulo, agora vamos esperar o Vanderlei. Aí o Vanderlei chega com esse negócio, cabelo Black Power, cordão. Eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Aí a entrevista do Vanderlei foi sensacional, a Parmalat podia ajudar ele a chegar à seleção brasileira, já deu o esquema de jogo da Parmalat, que precisava melhorar, papapá, então veio o Vanderlei. Aí eu falei, como é que eu vou falar para ele que esse ouro não está condizendo, essa camisa de seda não está condizendo? O negócio é meio complicado, né? E eu fui deixando. Aí chegou na final contra o Corinthians, eu falei, você vai com essa camisa mesmo? Pô, lógico que eu vou, essa camisa dá certo. O Ogum lá falou que essa camisa. Eu falei, mas se ganhar, depois você muda um pouquinho. Ele falou, tá bom. Agora, você, Bruno, você tem que ficar no vestiário desse jogo, no segundo jogo contra o Corinthians. Eu falei, mas como é que eu vou assistir o jogo do vestiário, cara? Não. Se eu descer do intervalo e tiver algum problema que você precise conversar com o jogador, você precisa estar lá, não vai dar tempo de você chegar lá do camarote até aqui, o vestiário está lotado, esse troço, você fica aqui. Eu falei, como é que eu vou ver o jogo, Vanderlei? Se vira.
Aí eu peguei aquelas televisãozinhas portáteis, assim, que pus um bombril na antena da televisão. E a gente começou a pôr vela para todo lado de Nossa Senhora, que era a padroeira lá do Palmeiras. Tal. E o Chiquinho era o massagista, o Chiquinho era o roupeiro. E o jogo dando certo. Quando terminou o jogo, eu vejo as velas tudo acabando. Acabou as velas. E nós vamos para a prorrogação, para o tempo extra. Eu falei, Chiquinho, se você não achar vela aqui no Morumbi, você está ferrado. Mas, Haroldo, eu vou achar vela agora aqui no intervalo. E um jogo com o outro, cara. Eu falei, não sei, Chiquinho. Vai lá falar com os caras do São Paulo, vai falar, não sei. Tem que ter vela aqui. A vela apagou e nós ganhamos o jogo, cara. Aí não era ele, era eu, o supersticioso. Cara, o Chiquinho saiu correndo branco, coitado. Eu não sei de onde apareceu tanta vela. Conseguiu? Consegui as velas. Não sei se ele roubou do Corinthians, o que ele fez, cara. Aí acendemos todas as velas. Agora não perde mais, porque o Chiquinho achar a vela nesse momento, eu falei, não perde mais. Não perde. Não perdeu. Não perdeu. Olha cada história. Eu falo isso, mas eu adoro o Vanderlei Luxemburgo. Eu também. Sabe disso? Você também tem um carinho enorme por ele. Tomara dê certo no Cruzeiro. Tá lá, resolveu encarar a bomba lá, tomara dê certo. Cara legal, gosto muito dele. Mas eu tenho muita história com ele, sabe? Desde sair de gatinho no corredor do hotel. Não, chega, vamos para frente. O dia do fogo das velas, você sabe qual é o hotel, Bruno? Eu não vou te colocar em fria, mas era um flat, sabe? Aí ele botou as velas, tinha banheira, e ele botou as velas e esqueceu, baixou, caiu aquele, era uma cortina de plástico. Pegou fogo. E ele não sabia, minha mãe trabalhava no hotel. Aí daqui Hotel a pouco Samoa. minha mãe fala para mim, tiveram que chamar um corpo de bombeiro no quarto do Vanderlei Luxemburgo. Eu falei, cara, ficou doido. Ele quase pôs fogo no hotel. Vamos dar um abraço no grande Brunoro. Esse aí merece mais um monte de programa, né? Porque realmente tem muita história para contar e é a verdadeira história do futebol brasileiro. Brunoro, fico muito feliz em te ver mais uma vez, né? Suas histórias são maravilhosas, sua competência é indiscutível, né? É incomensurável em várias áreas e aqui você tem amigos, com certeza, e a gente continua torcendo por você. Como diria Albert Einstein, você muda de camisa, você muda de casa, você muda de carro, alguns até mudam de mulher, e vamos que vamos, nada contra, cada um vive sua vida, mas você não muda de amigo. Amigo você não muda, tá bom? É isso aí. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado mesmo. Eu que agradeço poder revê-los. Graças a Deus a gente está sempre trabalhando com vocês também. A gente só trabalha porque tem competência, isso é uma marca dos profissionais, né? Eu trabalho também sempre para tentar deixar um legado. O esporte é uma das coisas que eu sempre procuro fazer. E fico feliz de poder estar ainda atuando, recebendo convites, né, o tempo todo. E de rever vocês, pô, super gostoso. A hora que essa pandemia acabar de vez, a gente se encontra para tomar um café e aí batemos papo um monte para dar risada. Com certeza. Menos o uísque, né, Seródio? Menos o uísque. Até porque eu não bebo, mas a pizza... Eu levo o uísque e pronto. A pizza deixa comigo. Brunoro, um beijo no teu coração. Você sabe que você mora no coração da gente. Obrigado, viu? Valeu, Marcelo. Pode falar, Brunoro. Obrigado. Não, só agradecer e vamos em frente. Nós é que agradecemos. Esse José Carlos Brunoro, um homem do esporte brasileiro em várias situações, em vários segmentos. Você se lembra muito dele no futebol, principalmente essa nova geração, talvez a nova imprensa que está chegando agora. E é muito legal também que as coisas vão se renovando, mas a grande verdade é que um homem que é sinônimo de coisa que dá certo e coisa competente. Ele esteve conosco aqui no Futebol em Rede Entrevista. Mais um grande personagem para você. Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir.
Futebol em Rede.